entra na reta final das negociações antes do anúncio do pacote de corte de gastos públicos, que deve ser feito, mas será amanhã? Até amanhã, João Pedro Melo. Hoje tem reunião mais uma vez entre presidente da República, ministro da Fazenda, outros ministros de áreas que devem ser atingidas pelos cortes também. Fazer igual a gente fez com o Megali aqui, com o Barão. Previsão deste anúncio, mas aí no caso deles difícil, é sobre o anúncio da vitória da eleição americana, né? Agora, no seu caso, tá um pouco mais difícil ou menos difícil, JP? Bom dia. Oi, Carlinha, bom dia a você, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, tá um pouco mais difícil, viu? A gente esperava que a reta final era na semana passada, né? Então agora que a gente está entrando nessa reta final para que o governo divulgue aí nos próximos dias, quais serão as medidas do pacote do corte de gastos públicos? Esse pacote estava programado para ser anunciado na segunda passada, depois na terça, na quarta, acabou indo para a sexta e agora tem a expectativa de que saia até amanhã. O plano está sendo elaborado pela equipe econômica e é discutido com o presidente Lula e com todos os ministérios. Foi pauta de uma série de longas reuniões, inclusive ontem a gente teve uma fora da agenda entre o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad, e hoje a gente deve ter a conclusão dessa reunião com ministérios atingidos ou que serão atingidos por esse corte de gastos. O Palácio do Planalto estabeleceu a meta fiscal como déficit zero, ou seja, as despesas federais não podem superar as receitas e há uma margem de tolerância de 28 bilhões e 800 milhões de reais. Nas contas da equipe econômica estão ajustes e revisões em benefícios assistenciais, BPC, aquele programa Minha Casa Minha Vida, tem também o Bolsa Família, entre outras questões. E isso tem gerado uma espécie de desconforto na esplanada dos ministérios. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse o seguinte, que o presidente Lula pediu que mais um ministério fosse incluído nesses cortes. As reuniões com os Ministérios do Trabalho, Previdência, MDS, Saúde, Educação, elas já se completaram. O presidente pediu um esforço para incluir um ministério nesse esforço, uma negociação que deve ser concluída até quarta-feira. Qual ministério? Então eu não vou adiantar porque eu não sei se o Ministério vai haver tempo hábil de incorporar o pedido dele. Mas acredito que vai haver boa vontade para a gente incorporar uma medida a mais. Bom, a gente vê aí uma certa cautela do ministro Fernando Haddad, porque na semana passada, a gente já falou isso aqui algumas vezes, a gente teve uma espécie de bate-boca entre Haddad, o ministro Carlos Lupe, além de Luiz Marinho, né, que eram ministérios que inicialmente não teriam cortes, depois o governo resolveu que faria cortes tanto na Previdência como também no Ministério do Trabalho, e esses ministros ficaram bem insatisfeitos. Então, nesse momento, há uma espécie de cautela. O próprio ministro Fernando Haddad disse que o objetivo dessa medida é fortalecer o arcabouço fiscal e manter as metas de déficit, entre outras. Vamos ouvi-lo. Aquela diretriz que nós anunciamos desde o começo desse processo de fortalecer o arcabouço fiscal, de trazer para dentro do arcabouço fiscal aquilo que eventualmente não estivesse comportando da maneira como nós esperamos, para consolidar essa transição de um regime de déficit elevado e baixo crescimento para um regime de equilíbrio fiscal com crescimento sustentável. Bom, a gente está falando dos cortes de gastos, mas não dá para também não falar a respeito dessa sonora, né? A gente ouviu o carro do ministro Fernando Haddad aí com dificuldades para pegar ali, isso já tem mais ou menos uns 6 meses que acontece, sério? Viu? É sério. É dele esse carro, JP? A gente ouviu tirar um sarro aqui fora do ar. Gente, tá bom. Tem uns 6 meses que isso acontece já e não arrumaram esse carro. Mas enfim, falando ainda dos cortes, por conta desse corte de gastos, vários ministérios já se manifestaram abertamente sobre esse assunto. A gente teve o Wellington Dias dizendo que quem tem direito a benefícios como Bolsa Família, BPC não vai ser prejudicado, mas o governo diz sim que vai fazer uma verificação nesses benefícios para não ter ali ninguém recebendo de maneira irregular. E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, criticou uma possível redução no seguro-desemprego, e o da Previdência Social, Carlos Lupe, ameaçou pedir demissão se o ministério dele tiver cortes. E o Haddad começou já cortando o combustível do carro, né? Quer dizer, isso, já pode ser. corte de gastos, gente. Mas tá Não, ótimo. corte da manutenção, né? Porque isso aí é motor de partida. Também.